A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Chegamos ao último ponto do nosso relógio a sós com Deus, que é ações de graças. Mas antes de falar sobre as ações de graças, eu gostaria de ressaltar para você que não é necessariamente uma ordem fixa, você não tem que seguir aquele relógio naquela sequência que nós apresentamos a você. Fizemos isso para ajudar as pessoas que não têm a prática de fazer ou não tinham a prática de fazer devocional ou que às vezes não sabia exatamente o que fazer no seu momento a sós com Deus. O importante é que você tenha um tempo de qualidade na presença de Deus, que você ouça e aprenda dele através da sua palavra e que você também apresente a ele as suas orações, as suas petições, mas também o seu louvor, a sua adoração, porque ele é digno. Isso é o mais importante, isso é o fundamental do a sós com Deus. Mas com relação ao nosso assunto de hoje, em primeiro lugar eu queria dizer que ações de graças são parte de um tipo de oração que tem Deus como foco. Eu já falei em outro vídeo para vocês que nós temos 3 tipos de oração que tem a Deus como foco. A adoração, que é quando nós adoramos a Ele pelo que Ele é. O louvor, que é quando nós engrandecemos a Deus pelos seus feitos grandiosos. E a ação de graças, que é quando nós o agradecemos por aquilo que Ele nos dá, por aquilo que Ele nos faz, por aquilo que por aquelas orações pessoais que Ele respondeu e que nós temos a convicção de que Ele ainda vai responder. Isso são ações de graça. E é importante nós apresentarmos diante de Deus as nossas ações de graças, porque elas demonstram um coração grato diante de Deus e isso alegra o Senhor. Lembra quando Jesus curou a 10 leprosos e só um voltou para agradecer? Jesus fez menção disso. Isso mostra que para Deus a gratidão é importante. Nós precisamos ser gratos, porque a gratidão e a fé honram a Deus. E Deus honra a fé, nos respondendo, nos atendendo, nos socorrendo nos momentos de necessidade. Mas eu vou te dar, talvez você esteja pensando, por que que eu tenho que agradecer? Eu vou te dar pelo menos uns 5 ou 6 motivos pelos quais nós devemos nos apresentar diante de Deus com ações de graças. Em primeiro lugar, porque ação de graças é antídoto contra a depressão. Nós vivemos dias em que muitas pessoas têm sofrido de depressão, têm sofrido de angústia, e a Bíblia diz para nós não andarmos ansiosos de coisa alguma. Aqui em Filipenses, no capítulo 4, os versículos 6 e 7 falam assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, o resultado desse apresentar as súplicas, os motivos das angústias e da ansiedade diante de Deus com oração, seguida de ação de graças, é receber a paz de Deus que excede, que vai além de todo entendimento. E isso é mediante a atitude de ação de graças. Em segundo lugar, nós devemos agradecer a Deus, porque isso é uma confissão de fé. Quando nós fazemos isso, nós estamos confessando a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dependência de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 4, nos versículos 18 ao 20, fala que Abraão, ele creu nas promessas de Deus, embora ele levasse em conta a sua idade avançada, ele já estava chegando aos 100 anos, e também que Sara também já estava idosa e já era uma senhora que não tinha mais a fertilidade natural da mulher. E mesmo assim, a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. E ele se fortaleceu na fé dando glórias a Deus. Então, o dar glória a Deus é uma maneira de nós confessarmos a nossa fé, mas de também nos fortalecermos
na fé. Então, é importante, você acabou de orar, você acabou de apresentar diante de Deus as suas petições, agora dê graças a Deus, agradeça, fortaleça a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Em terceiro lugar, também, nós devemos dar graças a Deus, porque a ação de graças, ela está de mãos dadas com a oração, com a petição, com a súplica. Nós acabamos de ler aqui em Filipenses 4, que para nós não andarmos ansiosos, nós temos que levar diante de Deus as nossas orações com ação de graças. E também, Colossenses 4, verso 2, diz que nós precisamos apresentar diante de Deus as nossas orações, vigiando, perseverando com ações de graça. Então, a maneira de nós vigiarmos em perseverança a nossa fé é também com a ação de graças. E também, uma outra razão porque nós devemos dar graças a Deus é até uma maneira de nós imitarmos ao apóstolo Paulo. Paulo, se você der uma olhada no início das suas epístolas, a maioria delas, ele começa exaltando, louvando a igreja, mas sempre ele dá ação de graça, sempre ele usa a expressão dou graças ao Senhor, ou dou graças a Deus por tudo. Se a igreja ia bem, se a igreja tinha motivos de louvor, de parabenizar, vamos dizer assim, ele dava graças a Deus. Então, se você olhar no início de Romanos, de Colossenses, de Filipenses, Tessalonicenses, na maioria das epístolas, ele começa com graças a Deus. E nós precisamos aprender com esse apóstolo, que foi um homem tremendamente frutífero em Deus, não é verdade? E seguindo exemplos também, uma outra razão porque nós precisamos dar graças a Deus é que nós aprendemos com o próprio Senhor Jesus. Jesus também dava graças a Deus. Interessante, né? Ele sendo Deus, na condição humana, ele se esvaziou, tornando-se homem. E na condição humana, ele estava sempre dando graças a Deus. Ele deu graças a Deus enquanto ele multiplicava os pães. Ele deu graças a Deus no episódio da ressurreição de Lázaro. Ele deu graças a Deus na última ceia. Você vai ver sempre Jesus dando graças a Deus. Então nós precisamos dar graças a Deus também, se nós queremos ser parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E uma última razão porque nós precisamos e devemos dar graças a Deus é porque esta é a vontade de Deus. Deus se agrada da nossa gratidão, das nossas ações de graças. Lá em Colossenses 3,17, diz que tudo que nós fizermos, seja em palavras, seja em ações, nós devemos fazer como se fosse para o Senhor, com gratidão no nosso coração, dando por ele graças a Deus. E também em 1 Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, se é a vontade de Deus, por que não dar graças? Não é verdade? Bem, eu acho que diante de tantas razões você já está convencido de que precisa, de que é importante para nós, para nossa fé, e é importante para Deus nós darmos graças a Ele. E eu quero te dizer que nós estamos fechando esse ciclo de A Sós com Deus, mas nós não encerramos as nossas ministrações sobre devocionais. Lembra no primeiro vídeo, quando eu falei que nós íamos ter 2 etapas, 2 temporadas, vamos dizer assim? Nós encerramos a primeira temporada e no mês de julho nós vamos realizar a 2ª temporada. Eu quero convidar você a permanecer conosco. Nós vamos falar no mês de julho sobre práticas devocionais. E as práticas devocionais, elas fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida cristã, do nosso caminhar com Deus. Então eu quero convidar e quero encorajar você a permaneça conosco. Continue assistindo os nossos vídeos. Se por acaso você
não conseguiu ou ainda está com alguma dificuldade nos seus momentos devocionais, eu gostaria de sugerir que você assistisse ao link que está na tela. Esse link, ele te leva a uma ministração muito legal do Douglas Gonçalves, do canal Jesus Copy. Ele fala sobre 7 inimigos da vida devocional. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, muito abençoador na sua vida. Nós vamos deixar esse link na descrição desse vídeo. E depois, acessa ele, assiste. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E em julho nós nos reencontramos com as práticas devocionais. Até lá, Deus abençoe você.